Então vamos lá, ó. Vamos ver aqui se a Claudinha pode entrar. Eu imagino que ela deva estar tentando entrar aí. A Isabel já entrou. Psy Fabiana, sejam muito bem-vindos. Juliana Coimbra, entraram, muito bom. Vocês estão me ouvindo bem? Me vendo bem? A minha convidada está com uma dificuldade de entrar aqui, tá? Então vou aqui aguardar um pouquinho. Alice Neves, ok, tudo certo. Obrigada aí, agora sim, obrigada. Então vamos ver, acho que agora a Claudinha vai conseguir, gente, ó. Vamos fazer aí, ó, figuinha para Claudinha entrar, tá bom? Vamos aguardar aí um pouquinho. A Cláudia, ela é especialista em neuropsicologia, psicóloga, ela é terapeuta cognitivo comportamental. Olha ela aparecendo aí. Me pede, me envia aí uma solicitação para participar da live, Claudinha. Opa, checamos, Luluzinha, Manuela, quem mais? Dani Stanise. Oi, Dani. Beijo, minha querida. Vamos lá, isso aí. Vamos entender sobre ansiedade em tempo de coronavírus. Olha aqui a Claudinha chegando. Ela já já vai chegar aqui. Olha só ela entrando aí. Sara, minha querida, seja bem-vinda. Miriam, ótimo. Gente, aproveita e começa a enviar essa live Cheguei! aí. Claudinha, eu não tô, Cheguei! eu não tô conseguindo te ver. A sua câmera tá voltada para você? Vê aí. Tá Porque sim. aqui só aparece a sua voz. Tá sim. Tá travado aqui pra mim. Olha só, eu vou sair e aí você me chama de novo, tá? Ó, tá, você que pede para solicitar. Eu vou tentar aqui também. Você, você pode, Ana, clica no meu na Saberes Psi que você manda o convite pra mim. Também pode. Tá, tá Clica aí no bom. meu De repente nomezinho, tá? assim funciona. Tá bom. Isso, Marina, isso. vamos lá então. Beijo, até já. Vamos ver aí. Ah, ó, deixa eu ver. Vamos ver se ela vai entrar aí. Renata. Tá me vendo? Olá! Seja muito Ai, bem-vinda, minha amiga querida. obrigada. Camila Nunes, olha quanta gente bacana passando aí para nos ouvir falar Legal. sobre um tema para lá de importante e que está, de fato, bombando hoje, né? As pessoas estão sofrendo de muita ansiedade. Mas antes da gente começar a falar, eu vou te apresentar para esse monte de gente legal que está entrando aí e já vou pedir para que vocês aí ó, enviem a live para os seus convidados. Quanto mais pessoas estiverem sabendo sobre o coronavírus e conseguindo distinguir os sintomas de ansiedade dos sintomas que o coronavírus causa, melhor vai ser para todo mundo, né? Então vamos fazer aí uma corrente de união, de solidariedade. A minha convidada de hoje, ela é muitíssimo especial para mim, porque eu conheço a Claudinha há mais de 11 anos, tá? Nos conhecemos num curso de terapia cognitivo-comportamental, que é aí a nossa formação. E a Claudinha foi extremamente solidária comigo num momento muito difícil da minha vida. Meu pai estava com câncer terminal e aí, em plena aula, colocaram uma música que me tocou a alma profundamente. Eu desabei a chorar. E quem estava do meu lado? Cláudia Matias, que me deu o ombro dela
E eu nunca, jamais na minha vida vou esquecer o que você fez por mim nesse dia. Então, a É para eu chorar você... agora ou depois? Para Não, me não chora emocionar agora, agora, não. sua Não, é para declaração, ficar faço o quê, feliz, né? para ficar feliz. Mas a você, Mas é toda a mesmo, minha né? gratidão, tá bom? Mas foi um momento Gente, muito especial. sim, E você muito. é muito especial. Ai, obrigada, Claudinha. Ô, gente, isso aí não é rasgação de seda, não, tá? Nós nos Não amamos é mesmo, não. mesmo, há muito tempo. É Olha só, verdade. viver de Tupperware, minha cunhada, meu irmão, obrigada. Vamos entender hoje o que que é ansiedade, quais os sinais e sintomas de ansiedade, como ela se manifesta, outros transtornos de ansiedade e vamos falar sobre ansiedade no pós-pandemia. Então, vamos lá. Cláudia Matias é psicóloga, neuropsicóloga, ela é também terapeuta cognitivo-comportamental e mãe de um menininho lindo. Isso tem que entrar para o currículo, né, Cláudia? Vamos lá. Ele é Conte aí incrível. um pouquinho para nós como é o seu trabalho, quanto tempo que você trabalha na psicologia. Fala um pouco de você para as pessoas conhecerem você. Então, vamos lá. Bom, em primeiro lugar, eu preciso agradecer o seu convite. É uma honra, assim, quando você me mandou mensagem, eu falei, nossa, fiquei realmente emocionada, porque a gente tem essa relação de carinho e amizade há muitos anos. Você é, sim, uma pessoa muito Muitos anos. especial. A gente se conheceu, né, e criou essa amizade, foi muito bacana já há tanto tempo. E foi realmente um presente para mim ter podido conhecer você, né? E apesar da gente morar longe, a gente é longe, mas é perto, né? É, isso aí. Ai, adorei essa frase e tem tudo a ver com o momento que a gente está passando hoje. Ui, peraí, que minha cadeira caiu aqui, né? A É gente verdade, está é distante verdade. fisicamente, mas perto no coração, gente. Perto aqui, ó, na Sim, mente. é isso mesmo, é isso mesmo. E assim, aí você pediu para me apresentar, né? Então, assim, eu sou formada em psicologia, sou psicóloga já há 23 anos, sempre atuei na área, me formei em dezembro de 96, abafa, né? Muito É, tempo. deixa pra lá. Entrou muito nova na faculdade. Entrei com 16 anos, muito nova mesmo. E aí, então assim, eu sempre atuei na área, né? E a gente se conheceu num curso, como você falou, né? Na formação de TCC, de terapia cognitivo comportamental, que foi a abordagem que eu me identifiquei, né? E assim, foi uma época que começou aquela exigência muito, mas você trabalha com o quê? Psicologia, mas você atua em que abordagem, né? Começou muito Sim. aquela que abordagem, eu falei, gente, eu tenho que me formar em alguma coisa. E aí eu me encantei pela TCC. Então, assim, eu trabalho já com TCC, bom, na psicologia já há 23 anos, com TCC aí há mais de, quantos anos aí? Nem sei, mais de 10, né, com TCC. E há 6, acho que são 6, por aí, com a neuropsicologia. Então, eu sou terapeuta cognitivo comportamental e também sou neuropsicóloga. Então, no consultório, eu atuo nessas duas frentes, como psicoterapeuta, na abordagem Uhum. cognitivo comportamental, e também com a neuropsicologia, fazendo avaliação neuropsicológica e reabilitação cognitiva. E aí, depende da demanda, pode ser criança, adolescente, adulto, idoso, né? E aí, conforme vem a demanda, eu atendo esse seja. Mas antes da reabilitação, eu faço a avaliação primeiro, a não ser que a pessoa já venha com a avaliação. Se a pessoa não vem com a avaliação, eu faço para depois eu saber qual é o que tem, né, de fato, como está a questão cognitiva da pessoa, para depois eu fazer a reabilitação. Essa sou eu. Aham. E tem um filho, Lucas, de 7 anos, que realmente é um fofo muito especial. Ele é. Um beijo pro Lucas, né, gente? É Que verdade. É ótimo. verdade. Então, Tem Claudinha, uma... como É, eu... é a sua. Oi? Vai falar, a Fabi falou aqui, era a nossa caçulinha. Sim, eu entrei com 16, era caçula. Pois é, olha só, tá vendo? Olha que charme. Então, esse Verdade. projeto que eu criei é um projeto de solidariedade para
para a gente poder levar conhecimento sobre emoções, sobre o psicológico, funcionamento do psicológico, para as pessoas que, no momento, não têm acesso à psicoterapia, né? E Uhum. que estão aí precisando de um help, de um socorro, de um olá, de uma ideia diferente. E aí eu Uhum. tive ideia de trazer os transtornos de ansiedade, fazer essa diferenciação e também falar o quanto que as pessoas estão se sentindo ansiosas em virtude do isolamento, né? E aí eu Uhum. Sim. quero te pedir para você falar um pouco sobre o que é ansiedade, Cláudia. Bom, então vamos lá. Primeiro que a ansiedade, assim, é um tema muito, sempre foi muito, hoje em dia, muito falado, é um dos maus que a gente sofre pela correria do dia a dia, tecnologia, globalização, trabalho, casa, curso, né, e academia e um monte de coisas. Então a vida já fica agitada Já naturalmente, cansei. né? Exatamente. E a gente cansa mesmo, né? E isso acaba virando uma bola de neve, né? E a gente acaba não dando conta disso tudo, né? Tá todo mundo É. muito cansado, muito estressado, muito ansioso. E aí, quem já tem uma predisposição para abrir um transtorno de ansiedade, claro que vai ser muito pior, principalmente agora nesse momento de isolamento, Sim, é um né? Porque aí facilitador, aparece né? todos os fantasmas na cabeça daquela pessoa, né? E assim, eu tenho atendido online e muitas pessoas, muitos pacientes meus, que às vezes que já estavam já na remissão, já está bombando tudo de novo, porque Sim, está estou isolado, vivendo isso né? também. Exatamente. Embora eles já tenham ferramentas que eu ensinei para utilizar nesses momentos, a gente está numa situação completamente atípica que a gente nunca imaginou viver, né? Então, assim, Uhum. não estão no auge de quando chegaram para terapia, mas tá lá no. Peraí, deixa eu ver o que eu faço para conseguir Patinando, sobreviver. né? Exatamente, para conseguir sobreviver. Sim, Exatamente. Então, patinando. assim, quando a gente fala em ansiedade, na verdade, a ansiedade ela é normal. A própria ansiedade em si, ela é normal. É necessário termos ansiedade, tá? Na verdade, ela é um mecanismo nosso de sobrevivência, de proteção do ser humano, né? Vamos pensar assim, nós seres humanos pensantes, né? Então, a gente tem a ansiedade já num processo evolutivo já de lá do homem primitivo, né? Não cabe falar aqui, mas assim, já existe já há muitos anos, assim, há milhares de anos. Uhum. E aí a gente só foi, talvez, piorando pela forma de vida como a gente tem vivido hoje em dia, né? Dessa correria, como a gente estava falando. E aí, como a Ah, ansiedade ela é natural, tá, mas como assim natural, Cláudia, né? Que as pessoas às vezes, nossa, mas é natural? Sim. Por quê? Como ela é um mecanismo para a gente sobreviver, para a gente aprender a sobreviver, de nos protegermos, então, assim, a ansiedade é aquela percepção de uma situação pode ser de ameaça ou de perigo, que vai ativar, depois eu vou explicar melhor o que ativa para gerar ansiedade, e, consequentemente, vem os comportamentos para enfrentar essa ansiedade. Então, é natural, né? Mas a ansiedade é natural, mas você fala também de transtorno de ansiedade. Sim, vamos pensar, mas eu gosto de usar isso aqui, ó. Vamos pensar nesse termômetro aqui. Consegue ver? aham. Vamos Aqui pensar sim, acho que aqui. a galera também. Aqui tem. Vamos pensar que é o normal, vamos pensar que é até aqui, o 5, no máximo 6. Quando a gente perde esse controle aqui dessa ansiedade normal e extrapola, aí entra no transtorno de ansiedade. Então, vou te dar um exemplo, né? Nós duas estávamos ansiosíssimas para nos encontrarmos aqui e Sim. falarmos de um assunto que nós gostamos muito e a gente se Uhum. identifica muito na nossa maneira de trabalho, né? Então, Sim. eu estaria até o 5, que é o verdinho ali, funcionando Exatamente. bem. A ansiedade Exatamente. acima do 5, do 6, do 7, ela começa a tirar o nosso funcionamento normal ali. Exatamente. Isso aí. E aí, para voltar
para o normal, para um equilíbrio, demora muito mais tempo, e aí quando já chega lá em cima, a pessoa perde. Não sabe como fazer para voltar. Sim. Por isso que é importante. É natural, sim, essa ansiedade. Lá da live que a gente ia fazer, de uma festa que a gente vai, de um encontro. Quando eu fui ai, meu Deus, na noite de autógrafo do seu livro, eu estava ansiosa para Do poder meu te reencontrar. livro. Lembra? Eu estava Eu para ansiosa te para poder ver. te encontrar, porque já tinha muito tempo que a gente não se via. Então, essa ansiedade que é normal Aham. permite que a gente consiga continuar vivendo. Acho que a conexão da Cláudia deu uma falhadinha aí, ó. Vocês estão me ouvindo? Agora voltou. Ah, tá. É porque entrou Tá. ligação aqui, por mais que eu botei no coisa, mas tá entrando. Então, assim, além dessa ansiedade que é normal, de expectativa, né? Na verdade, isso é uma ansiedade de expectativa. Existe aquela ansiedade normal, aquela que eu falei lá atrás, de proteção. Por exemplo, se eu vou atravessar uma rua, eu vou atravessar sem olhar para os lados? Não, porque já é aquele instinto de sobrevivência que eu tenho que olhar para um lado e para o outro para eu poder atravessar a rua. Então, ela está É ali ativadinha. automático. É automático. Mas se de repente eu estiver atravessando a rua e, meu Deus, não vi, ia passar uma moto. Automaticamente eu ativo o meu cérebro, aquela ansiedade que vai disparar com os sintomas, que eu vou falar já já. Uhum. Então, Ela ela sai saiu daquele termômetro, vai lá em cima. e vai lá em cima. Se eu consigo controlar, ela foi lá em cima por causa de uma situação, que foi atípica e foi passageira. Passou aquele susto, vai voltar. Só que quando a gente fala de Aham. transtorno, sobe e não desce, porque o pensamento está ali, ó, negativo o tempo inteiro na cabecinha das pessoas. Então, para descer é difícil, porque não é, como eu falei, uma situação atípica de um suposto possível atropelamento, no caso, né? Então, assim, quando Sim. entra no transtorno de ansiedade, é porque já extrapolou, tá no nível já, é no nível de pensamento que vive o tempo inteiro, a pessoa fica ruminando aquele pensamento, né? Então, a gente tem essa ansiedade normal que nos protege. E aí eu tinha falado antes que é o cérebro que é ativado, né? Por quê? A gente tem o sistema límbico. O sistema límbico, que é uma unidade responsável por emoção e comportamento social que a gente tem. Lá nesse sistema límbico, que aí, como, assim, gente, eu sou muito prática, eu não gosto de ficar falando termos técnicos, não. Eu só Isso estou aí, falando do sistema melhor assim. límbico, Isso, eu só estou pode falando do vir. sistema límbico porque não Que tem aí para onde qualquer fugir, o nome pessoa é pode esse. entender, né? Exatamente. Eu gosto de falar assim, eu gosto de falar pro povo, Vamos sabe? O lá, isso povo aí. Eu também. É sou eu. das minhas mesmo, ó. Ó. Fechou, né? Então, eu só estou falando do sistema livre porque não tem para onde correr, é isso, né? Então, assim, então a gente tem várias regiões no cérebro, uma delas é o sistema límbico, que é responsável pelas emoções e o comportamento social. Lá no sistema límbico tem uma glândula petititinha chamada amígdala, que não é do pescoço, não é da garganta, gente, é outra coisa. Tem dois nomes iguais, mas tem outra função e é em outro lugar. Então, a amígdala, que fica lá dentro do nosso cérebro, ela que é responsável pela ativação desses sintomas de ansiedade. Porque Uhum. quando a gente fala em ansiedade, a gente fala em fuga, luta, Luta e medo, fuga. né? Luta e fuga. E aí, essa amígdala, numa situação dessa que eu falei, né, dando um exemplo, que eu atravessei a rua, de repente eu tomei um susto porque passou uma moto e eu não vi, ela foi ativada e só de eu pensar aqui na situação, o meu coração bateu mais rápido. Só o Claro. fato de eu pensar. Tá me Uhum. ouvindo? Tá me ouvindo? Aqui, estou te ouvindo. Tá falhando um pouco. Tá. Mas, deixa eu ver aqui uma coisa, peraí. Acho que a sua conexão tá falhando um pouco, a minha aqui. Vamos tentando. Ela tá parando, mas a gente vai tentando. Somos persistentes. E aí, então essa. Falhou de novo.
Carol, minha amiga, seja bem-vinda de novo. Ai, tá falhando a conexão. Claudinha, nossa conexão tá falhando. Eu tô te ouvindo picado. Pois é, engraçado, a telinha tá girando para mim, mas eu não sei se as pessoas estão ouvindo a gente bem, né? Onde você me ouviu? Onde é que eu parei? Para você? Da amígdalazinha, que quando você toma um susto, o coração começa a bater. Então, e aí esse coração bater, que é a taquicardia, que ele tá batendo mais rápido, né? É, é a ativação da amígdala. Com essa ativação da amígdala é quando aí vem vários outros sintomas. Nesses sintomas, quando a amígdala é disparada, que são os sintomas físicos, e na verdade é mais fácil das pessoas poderem perceber no corpo, porque assim, você está num estado normal. De repente, vem a crise da ansiedade, vem esses sintomas, porque a amígdala foi disparada, então é mais fácil das pessoas sentirem. Então, quais são alguns exemplos desses sintomas físicos, né? é, da ansiedade? A taquicardia, o suor, a sudorese, suar nas mãos, por exemplo, tremor nas mãos, nas pernas. A pior de todas, que é o que leva para as pessoas para a emergência, é aquela sensação de falta de ar. Aquele abafamento, sufocamento, exatamente. Então, as pessoas têm a sensação de que vão morrer e vai para a emergência. Chega na emergência, o médico avalia clinicamente, vê que não tem nada, dá aquele remedinho básico para poder abaixar a bola e a pessoa volta para casa. E a pessoa, né, tem que procurar ajuda, de fato, médica, um psiquiatra, um psicólogo, para poder entender o que é aquilo dali, né? E que nessa correria do dia a dia, muitas pessoas têm, mas não se dão conta, porque a vida é corrida. Porque se começar a perceber já desde o início, é mais fácil de não deixar abrir um transtorno de ansiedade. Ela está no descontrole, mas você consegue reduzir já se você começar a entender aquilo. Exatamente. Então, assim, tem muitos sintomas físicos que a ansiedade provoca na gente, que é muito mais fácil de detectar, né? Tem os sintomas emocionais, que aí, quando a gente fala de sintoma físico, só para fechar aqui no sintoma físico, quando a gente fala de sintoma físico, ele é rápido, a gente não fica o dia inteiro com esses sintomas físicos, ele só aparece, né? Na crise, exatamente. Ele aparece na crise, vem o sintoma físico, permanece por um tempo e ele vai embora. Agora, o que fica o dia inteiro, e aí isso é ruim, são os sintomas emocionais e comportamentais. Explica aí pra gente, Claudinha. E aí, o que seriam esses sintomas emocionais? Irritação, fadiga, falta de concentração, apreensão, inquietação, agitação. Imagina isso o dia inteiro. Pensamentos catastróficos, pensamentos negativos. Imagina isso corroendo a mente da pessoa o dia inteiro. Vai gerar várias crises de ansiedade se ela não aprender em terapia a regular esses pensamentos, a reestruturar esses pensamentos. Olha, Claudinha, tem uma pessoa aqui com o nome de Checamos. Essa pessoa falou assim, no meu caso, quando estou ansiosa, a minha pressão aumenta, né? Que é um sintoma físico junto com o sintoma psicológico, né? Sim, exatamente. Porque, assim, tem uma lista vasta de sintomas físicos. A hipertensão, apesar de ser físico, mas ela vem acarretada por conta do psicológico. Quando o paciente fala, eu estou tendo crise, mas eu estou também tendo hipertensão. Eu gosto de trabalhar com hipótese. Eu mando para o médico. Vai lá avaliar se está tudo ok. Né? Eu não tenho bola de cristal, não vou carregar essa cruz sozinha. Né? Assim, não é meu problema só. Eu preciso dividir com um colega de trabalho, né, da equipe, aí mando para o médico, aí chega lá, realmente não tem problema, é só picos no momento de ansiedade. Ok, então o problema é comigo. Vai trabalhar, o trabalho é meu. Sabe por que eu gosto de fazer isso também, Claudinha?
porque assim, a grande maioria das pessoas ainda tem uma dificuldade enorme de aceitar o sofrimento emocional, né? Porque acha que Uhum. tá maluco, tá louco, tá pirado, doido, varrido. E aí eu sempre peço para o meu paciente fazer um check-up para que ele entenda a influência Uhum. do emocional e do psicológico no corpo, quanto que a gente somatiza, né? No Sim. corpo, olha, tem E várias pessoas aqui falando que um sente falta de ar, garganta trava, é a voz que não sai, é o coração que bate é demais. isso mesmo. Então, eu prefiro que o paciente faça um Sim. check-up e aí ele vai dizer, voltar para a gente e falar, olha, o médico não achou Uhum. nada. Então, fica E mais aí a gente fácil fica de tornar tranquila. isso tangível para trabalhar, né? Sim. Sim, com certeza. E até para psicoeducação é mais fácil. Porque Total. descartou todas as outras hipóteses de fato de doença física para só uma doença emocional. Só é ótimo, né? Assim, é muita coisa, mas assim, tá no nosso Focar domínio mais ali. na doença Exatamente, emocional. exatamente, exatamente. Então, assim, tem muitos sintomas emocionais, a galera legal que está participando, falando outros, eu estou É. dando muitos exemplos, Olha, mas tem Milos Rafani está infinitos, falando que tem a sensação de que está infartando, né? A mas é porque, ansiedade, ela é psicossomática também. Então, vai dar essa sim, é sensação. justamente. Exatamente, por conta da taquicardia. Quando às vezes o coração bate muito, a taquicardia, além do normal, né? Além do bater rápido, bate muito mais rápido, aí vem a sensação de sufocamento, vem a dormência. E a gente, de fato, a pessoa acha sim que está infartando, e não está. Uhum. Mas vai para o médico, porque pode ser o infarto mesmo, né? Então, assim, É eu, isso aí. como eu falei, descarta hipótese, não é, então vem para mim mesmo. E outro grupo de sintomas os sintomas comportamentais, que nessa quarentena deve estar aflorando assim, pipocando na galera geral. Um deles, que assim, vou dar dois exemplos, mas o pessoal que está aí vai trazer Vai. muito mais, É. né? Dois exemplos. Roer unha, que eu tenho paciente que já está acabando com todas as unhas. No sabugo. Compulsão por comida, galera assaltando a geladeira. Isso Compras aí. de uma semana tá durando 2 dias. Então, assim, o que são Bebida sintomas? também, né? A bebida Sim, também. sim. Abuso de bebida, álcool, drogas. É. Então, assim, esses sintomas comportamentais, na verdade, vêm para amenizar aqueles sintomas de ansiedade, Uhum. principalmente os emocionais, que é o que está ali durante o dia todo. Então, cada um vai abrir aí, né, de forma de personalidade, experiência de vida, né? Então, assim, cada um vai ter seu escape, a sua válvula de Sim. escape, né, nesses sintomas comportamentais. E o que eu mais ouço é as pessoas, eu acabei de falar, corpo doendo, olha isso, É. né? Comendo as paredes, olha só. Muito bom, galera. Isso aí, participa mesmo e aproveita nesse íconezinho aí de enviar live. Envia para os seus amigos. Talvez eles também estejam passando por esse Sim, momento de é desconsigo verdade. psicológico emocional e possam se beneficiar dessa live que está bombando de boa, hein? Toca ela Tá legal. aqui. Então, então, assim, esses comportamentos, um monte de gente aí tá dizendo que tá comendo muito. E eu acho que eu tô, assim, a galera comendo tudo que pode, É a né? fome emocional. Eles não estão conseguindo encontrar um caminho para amenizar essa ansiedade e Sim. estão comendo. E aí a gente vê um monte Uhum. de meme, né? Tem os memes das pessoas que estão obesas que não passam nem na porta, porque já comeu tanto na Exatamente. quarentena. E é muito real aquilo, a ansiedade batendo forte nas pessoas, né? E aí, eu falei do que é ansiedade natural, falei dos sintomas. Sim, Quando, psicológicos, emocionais, comportamentais. quando extrapola, né, perde realmente o controle, passa a ser um tempo prolongado, a pessoa perde o controle, a pessoa não fica estagnado, acaba se tornando mais recorrente o dia todo e tal, aí a gente já começa a perceber que, de fato, saiu daquela ansiedade natural, normal do dia a dia, para um transtorno de ansiedade.
Uhum. E aí, quando entra um transtorno de ansiedade, quando abre esse transtorno de ansiedade, é importante que a pessoa tenha, aí sim tem que procurar ajuda para ontem. Porque quanto mais tempo demorar, pior vai ser o sofrimento emocional. Claro, claro. Né? Ela não vai aguentar, as pessoas não aguentam, porque a sensação de que vai morrer, independente do transtorno de ansiedade que for, é muito grande, né? Então, assim, o medo aumenta cada vez mais. E aí, só para poder explicar um pouquinho para as pessoas o que seria esses transtornos de ansiedade, ele é, eu falo que é como se fossem ramificações, né? O transtorno de ansiedade, ele abre vários tipos de transtornos, né? E aí eu vou só pontuar o nome e dizer o que que é, só para as pessoas até poderem identificar se elas passam por isso, de repente até uma aberturinha na cabecinha, tipo, ih, gente, mas acho que eu tenho que procurar ajuda. Porque às Sim, vezes as sim, pessoas para têm ajudar a identificar. Isso aí, essa é a proposta desse só para projeto. só para poder a pessoa aí botar isso para frente e realmente buscar uma ajuda, porque às vezes a Perfeito. gente fica só naquilo ali remoendo e não sabe o que é. Então, assim, um primeiro é fobia específica. Fobia específica é um tipo de transtorno de ansiedade. A fobia específica é medo específico de alguma coisa, medo de elevador, avião, altura, Cachorro. animal, cachorro, aranha, né? Então, assim, a fobia específica é pontual. Eu tenho medo daquilo. Ah, Cláudia, mas eu tenho medo de avião e elevador. Ok, mas ainda assim é específica, porque ela tem medo somente pontual, de algumas coisas que são pontuais. Né? E a Uhum. gente vê muita gente hoje por aí com fobia específica também. Avião, então, É. elevador, cachorro, tem muita gente, né? Um outro transtorno que nós temos é o transtorno de pânico. O problema do transtorno de pânico, que a sensação é que a pessoa está sempre em crise de pânico, só que o problema desse é o medo de sentir medo. Uhum. Se eu tenho medo de ter o medo, que é ter todas aquelas sensações, aqueles sintomas físicos que são horríveis, ela vai ter sempre Uhum. uma crise de pânico, né? Porque se ela tem medo do medo, ela vai viver no medo. E Sim, se aquilo ela vai já estar tem medo e ela tem medo de ter aquele medo vai altíssimo, agravar. agudíssimo, ela vai abrir uma crise com muitos sintomas de ansiedade. Sim. E pior que também, e o transtorno de pânico também pode desenvolver para uma agorafobia, que é medo de lugar público, ambiente fechado. Então, assim, é aquela pessoa propensa a não conseguir mais sair de casa, Sim. porque tem medo de sair, né? Porque se eu sair de casa, eu posso ter uma crise. Se eu Uhum. tive crise indo para algum lugar, nunca mais eu vou querer passar por aquele lugar, porque Ah, sim. supostamente eu vou ter de novo. Mas o que que prova para você que você vai ter de novo? Você teve naquele dia, não quer dizer que você vai ter de novo, né? E aí a pessoa Mas só o vai, medo é uma de bola de ter faz neve. ela acreditar que vai ter de novo. E aí ela Aí ela evita. paralisa, evita e paralisa. Muitos paralisam dentro de casa e não conseguem sair, né? Um Perfeito. outro transtorno, que principalmente agora, tem dois transtornos de ansiedade que eu vejo que vão, assim, Aparecer vão abrir, mais. é o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, que é o medo, assim, é como se fosse medo de tudo, é sempre aquela visão catastrófica de tudo, o medo de que várias coisas ruins vão acontecer, por exemplo, meu filho foi para Niterói de barca. Meu filho, você me liga, porque a barca pode afundar, você pode cair, você pode não sei o quê. E o pior é que essa ansiedade, vamos pensar, da mãe, vai passar para o filho, porque o filho também Sim, vai ele vai ficar cheio aprender de a paranoia. funcionar assim. E o medo é aprendido. Uhum. Muitos medos são aprendidos. E aí fica aquela ansiedade ali girando dentro daquela família, né? Então, assim, um transtorno de ansiedade generalizada, justamente por conta de toda essa onda que a gente está vivendo, muitas pessoas vão ter. Porque, Sim. assim, vai passar, a gente mais para frente vai falar do pós-quarentena, mas vai passar essa quarentena e as pessoas, mas será que tem o vírus ainda? Não, mas se eu for ali, se eu tocar nessa maçaneta, eu vou pegar. Eu vou ficar contaminado, mas como é que eu vou saber se o vírus... Então, assim, vai gerar muita gente vai adoecer de fato
se durante a quarentena isso não for controlado. Sim, não tratar. O toque, por exemplo, as pessoas que têm o toque como um transtorno pleno, cheio, com todos os Sim. sinais e sintomas, ou aquelas Aham. pessoas que têm apenas alguns sintomas de toque, estão sofrendo muito com medo da contaminação, Sim, né? sim. Então, eu acompanho uma pessoa que ela está tendo pico hipertensivo de 20. É sozinha, não tem ninguém, ela conta comigo e com uma ajudante que vai lá de vez em quando, né? Aham. Então, o medo dela se contaminar faz com que ela tenha vários sintomas somáticos e aí um deles Uhum. é a pressão, além da tontura, não conseguir Sim. enxergar direito, né? É porque potencializa, né? Acaba Exatamente. potencializando, porque a gente tem que ter certos cuidados que a OMS fala pra gente, e aí quem já tem vai aumentar mais ainda, Aí vai lavar a né? mão 25 mil vezes ao dia, né? Porque E esse pode aí, ser um dos sinais. sim, e aí o toque era um dos transtornos. Apesar do toque no manual de doenças mentais que a gente usa, embora o toque não esteja no novo, né, manual, não está lá no novo manual, mas pelos sintomas, tem sintomas de ansiedade. Então, eu trouxe Sim, também como transtorno de ansiedade, justamente por esses sintomas, né? Então, a questão do lavar a mão, né, que você estava falando. Quando a gente fala em toque, transtorno obsessivo compulsivo. O obsessivo é o que eu penso e o compulsivo é o que eu faço. Então, por exemplo, se eu não. A pessoa pensa, se eu não lavar a mão, eu vou me contaminar. Então, ela uhum. tem que fazer a ação de lavar a mão para ela ficar tranquila de que ela não vai ser contaminada. Só que isso vai girando. Se ela botou a mão em alguma outra coisa, ela vai ter que lavar a mão de novo, porque ela vai se contaminar. Isso vai aumentando, Sim, né? se ela não se convencer que lavou uma mão e ficou tudo ok, ela continua nesse Exatamente. ciclo vicioso, né? Sim, exatamente. E aí é também um outro possível que pode, quem tem vai aumentar e quem não tem, mas já tem a predisposição, pode abrir, Pode aparecer. pode aparecer. O outro é a fobia social, Uhum. que também é super comum. Eu tenho pacientes também com fobia social, que é o medo de pessoas, de Uhum. situações sociais. Então, elas evitam situações sociais que para não por medo de julgamento, medo de vão achar que eu sou idiota, enfim. Então, são vários pensamentos aí. O outro transtorno que eu acho também que vai ter muita gente é o TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático. Isso. Antes da gente falar sobre a pós-pandemia, o que a gente pode pensar na pós-pandemia, como tem muitas pessoas que entraram depois que você explicou a ansiedade normal e patológica, né, o transtorno, é importante, pessoal, que vocês entendam que a gente tem basicamente 3 divisões aí numa escala. Vamos pensar num termômetro de febre. 37,5, 36, 37,5 não é considerado febre. Então, ansiedade normal. A ansiedade normal, ela é saudável porque faz com que a gente se movimente, saia do lugar, alcance objetivos, realize coisas. Funcional. Aí tem uma ansiedade mediana, que é aquela que já dá uma travadinha, a gente se sente tem alguns sintomas já da ansiedade, uma taquicardia, uma boca seca, um mal-estar qualquer. E quando Uhum. esses sintomas perduram muito, são mais frequentes, esse termômetro vai para 40 graus de febre, 40 graus de ansiedade. E aí explode um transtorno que precisa de uma intervenção tanto psiquiátrica quanto psicológica. Mas a Sim. gente não veio aqui só falar de transtorno, de doença, daquilo que não funciona bem, né? Então fique Uhum. atento aí, porque a Claudinha já já vai dar umas dicas de como manejar tudo isso. E antes dela falar sobre as dicas, eu vou pedir para você, Claudinha, falar do que é que você pensa de como vai ser o pós-pandemia
se hoje nós que estamos no isolamento, né, não tivermos uma consciência maior sobre o que sentimos, pensamos e fazemos, e se nós não desenvolvermos o autocontrole emocional, que é o que você ia falar, né, do transtorno de estresse pós-traumático. Sim, a Tati até pediu para falar do TEPT agora. Eu ia falar mesmo. Falar exatamente agora, Luciana. Vou falar, Tati. Na verdade, assim, o TEPT, e como a gente não tinha vivido essa situação de pandemia, então quando a gente via e estudava TEPT, era com catástrofe natural, com estupro, né, com arrastão, com violência, com guerras. Só que a gente está vivendo uma situação completamente diferente que a gente nunca imaginou viver. Né? Então, o TEPT, ele surge justamente quando a pessoa é exposta, ou ela diretamente, ou indiretamente, com pessoas de quem ela gosta, a uma situação de terror, digamos assim. Né? Que abale muito, que cause um trauma emocional muito grande. E nesse momento, um impacto muito grande. E nesse momento do coronavírus, que tem pessoas que estão levando de boa, ou a quarentena de boa, estão levando, ó, vai passar, todo mundo vai pegar, mas eu tô ok. Ou então, meu Deus, e agora? Mas se eu pegar, eu posso morrer, o outro vai morrer, eu posso morrer. Começa a se desesperar. Até porque, ok, a gente não sabe como o corpo vai reagir. Mas se eu alimentar esses pensamentos, o problema é, gente, aprenda uma coisa, pensamento negativo não é para ser alimentado. Isso aí. É para ser jogado fora. Disseminar. Completamente. Porque se você alimenta, vai aumentar cada vez mais e vai chegar, sim, no transtorno de ansiedade. Aí, qual que vai abrir, qual que vai ser dentro de você, a gente não sabe. Porque a gente é uma caixinha de surpresa, né? Então, quando o TEPT vem, e pode, sim... vou falar, Vinícius. Estão falando aqui, temos que mudar o foco. É verdade, é uma das coisas. Vamos mudar. Ele aprendeu. Então, assim, o TEPT, a gente vai... Então, assim, ó, TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, o TEPT e o TOC são 3. Eu tinha falado 2, mas eu tinha esquecido do TOC. Podem ser potencializados aí pós-quarentena. Sim, pode. E aí... vem a pós-quarentena, né? A gente, aliás, a gente ainda tá na quarentena e depois tem o pós-quarentena. Deixa eu só falar uma coisinha do TCC, né? Que a gente tá falando de terapia cognitivo-comportamental no início. Eu sempre falo da tríade da TCC, que é pensamento, sentimento e comportamento. Se o pensamento é disfuncional, se o pensamento não é adequado, no caso da ansiedade, nenhum pensamento é adequado, porque ela sempre fica ruminando. É exagerado. Né? Aqueles pensamentos ruins, sempre, às vezes, a situação é desse tamanho, mas a ansiedade, pensamento negativo é desse. Então, ela sempre aumenta a situação, né? Então, por exemplo, uma folha em branco, um pontinho preto. Ela vai olhar o pontinho preto, ela não vai ver as possibilidades todas do papel em branco que está em volta. Né? E a vida tem possibilidade, a quarentena também tem possibilidade. O estar isolado dentro de casa também tem possibilidade. Então, se nessa tríade... fala. Não, fala você. Pode Então, se nessa tríade, pensamento, sentimento e comportamento, eu alimentar esses pensamentos que são disfuncionais, a ansiedade, o medo, a tristeza, vão bater lá no termômetro 40, lá em cima. No meu termômetrozinho, ó, lá em cima. E para você conseguir reduzir sozinho, principalmente, você não vai conseguir, né? E aí, se você tem pensamento disfuncional, sentimento bem ruim, qual vai ser o comportamento? Péssimo. Vai ser. Você vai acompanhar isso. É em cadeia. Sim. Então, é importante que você reconheça isso tudo que a gente está conversando aqui hoje, que vocês que estão aí assistindo a gente reconheçam, e que se vocês se encaixam em alguma situação dessas, procurem ajuda. Porque é importante vocês procurarem agora, porque depois já pode ser muito mais complicado para vocês voltarem a esse termômetro no normal, né? Isso aí.
Então, assim, quando a gente fala em confinamento, quando a gente fala em quarentena, a gente nunca imaginou, como eu falei, a gente nunca imaginou viver uma situação dessa. Com o confinamento, a gente teve inúmeras mudanças, porque a gente deixou de ter uma vida ativa, deixou de ter o nosso convívio social, Prazer, a gente foi tolhido, socialização. a gente, por uma causa, ok, mas a gente foi tolhido assim, ó, pronto, acabou, estamos em quarentena, não podemos propagar o vírus todos dentro de casa, Sim, né? E aí, o problema de estar dentro de casa também, independente da pessoa estar com pessoas da família ou sozinha, naquele isolamento solitário, às vezes as pessoas não têm, elas não conseguem lidar com elas mesmas. E estar dentro de casa é o momento que ela está em contato com ela. E isso é muito ruim para muita gente. Já tive pacientes que não conseguiam lidar com eles mesmos, eles não eram bons para eles não eram boas companhias para eles isso, mesmos. sim. Imagina num isolamento. Isso vai ser Fica muito muito difícil mesmo, né? difícil. E ainda mais convivendo com, mesmo que seja da família, mas lá confinadinho, vai, de certa forma, quando a gente está na vida normal, a gente vai sair, a gente vai. E aquilo tudo ali, de alguma maneira, relaxa. Mas se você está trancado dentro de uma casa, você faz o quê? Você não vai sair matando um ao outro. Então você tem que começar a olhar para você e ver o que, que eu posso fazer, né? Porque o estar dentro de casa causa angústia. Porque você já está ali dentro de casa. O pior é, gente, não fiquem pensando quando isso vai acabar. Não pensem dessa forma. Porque quanto mais a gente pensar, ai, quanto que essa quarentena vai acabar? Ai, será que vai acabar agora? Não, vai durar quanto tempo? Porque quanto mais vocês pensarem, mais ansiedade vocês vão ter. Até Porque porque a a gente expectativa. não tem o controle sobre esse tempo Uhum. da E aí pandemia. A a gente gente vai. tem o controle sobre algumas atitudes, alguns comportamentos que Sim, nós podemos ter. que são nossos. Mas a Sim, questão da quarentena, quando vai acabar, como você falou, não depende da gente. Então, se eu ficar, e quando vai acabar, quando vai acabar, quando vai acabar, gente, os dias vão ser longos, as semanas serão longas e a ansiedade vai ser enorme. Então, exatamente. tem que ser cada dia como sendo único. É o Faça aqui e agora, o aqui e gente. agora. Vamos viver Opa! o presente, né? Hoje, o que Exatamente. é que eu posso fazer pelo meu presente? Como eu Isso posso aí. viver melhor o dia hoje, né? Isso Ô, aí. Claudinha, a gente tem aí poucos minutos pela frente. Quantos Infelizmente, minutos? Só para passa tão saber. rápido com esses assuntos Passa. bons, né? Se eu pudesse Quantos minutos a gente controlar o tem? relógio, mas eu não posso. Inventaram Pois é, a hora, tem 24 horas o dia, então eu não posso controlar. Vamos falar é um pouco verdade. sobre as dicas? Que Vamos dicas sim. que Só para você saber. tem para ensinar para as pessoas começarem a pensar melhor, lidar melhor com as suas emoções em isolamento social? Tá. Eu vou falando aí. Quantos minutos a gente tem? Só para eu saber. A Sabe mais ou gente menos? tem 8. 8. Tá, rápido. Então, assim, gente, isso faz parte das dicas também. Eu vou dar algumas estratégias de TCC, da terapia cognitivo comportamental, para que vocês possam utilizar. Mas também não deixa de ser estratégia. Pensar no aqui e agora, criar rotina, mesmo que a rotina não seja, poxa, em época normal eu acordava às 6:30 da manhã, cara, mas não precisa ser 6:30 da manhã, mesmo que a rotina vire acordar às 9 da manhã, mas que seja a sua rotina, acordar às 9 da manhã, Sim, né? Não precisa ser aquela rotina rígida, porque você não está indo trabalhar, a não ser que você esteja em home office e tenha que cumprir aquele horário, 8 horas da manhã, aí ok. Mas se você tem uma flexibilidade, então, crie metas que sejam possíveis. Viva o aqui e agora. Porque assim, eu vou lavar, passar, arrumar guarda-roupa. Cara, tudo de uma não vez vai dar. só, não vai Não rolar. vai dar. Não vai dar. E vai criar ansiedade porque você vai se frustrar. Sim, Porque você vai se frustrar. Porque você vai imaginar fazer 10 coisas e vai conseguir fazer 2. E aí você, poxa, eu não consegui. E aí vai somatizando, vai aumentando, você vai se sentindo pior. A ansiedade que já está instalada vai aumentar. Então, sim, assim, estabeleçam metas possíveis, diárias, a cada dia, no máximo no dia seguinte, para criar menos expectativa e com isso a ansiedade diminui.
Outra coisa, abusem das videochamadas, porque a gente é um ser social e a gente não está vivendo socialmente. Então, vamos fazer videochamadas para as Isso aí. pessoas que a gente não via há muito tempo, vamos falar no WhatsApp, vamos ligar, né? Parentes, fazer. Tem um monte de plataforma aí, que no WhatsApp a gente consegue só no Pode fazer máximo 4, reuniões. mas tem várias plataformas que conseguem com mais pessoas, né? Então, assim, busque o melhor de você, o melhor do outro. Tenta fazer abordagens positivas, porque assim, as crianças estão sofrendo muito, as crianças estão sendo guerreiras Sim, demais estando muito, dentro, é verdade. né? E se os pais se estressam e começam a estressar as crianças, eles vão jogar um monte de crença naquelas crianças, que elas vão crescer já com aquela coisa do corona, que não pode sair, e mais aquelas coisas que os pais vão embutir na cabecinha da criança. Então é muito ruim. Então a gente E tem que pensar também, vai nós criar uma adultos, família ansiosa, né? Não vai ser um ou total, outro ansioso. Todos vão ser total, ansiosos. sim. E uma outra coisa, Vai rapidinho, porque eu tenho aqui uma dica depois para mostrar. não ficar pensando muito no futuro, no pós-quarentena. O que eu vou fazer? Eu sei que tem várias questões que não cabe a gente falar aqui, que estão envolvidas também, toda uma questão socioeconômica, Sim. mas não É preciso pense ter no... planejamento, né, Claudinha? A gente Sim, precisa sim se planejar, mas no momento o planejamento é mais perto. Não dá para fazer metas de médio e longo prazo. É meta de não, longo não. prazo, É curto, curto e pensando, curto. claro, que isso Sim. vai precisar mudar. Sabe, você falou no Lucas hoje mais cedo, sabe o que ele fala pra mim? Mãe, é o que tem pra hoje. É isso aí. Eu Cara, o costumo garoto tem falar assim, 17 foi o que anos. deu para Então, arrumar agora. mas é. E aí, quando ele fala, mãe, é o que tem pra hoje. É verdade, gente. Vou fazer o quê? É o que tem pra hoje, vamos, né? Então, assim, evitar pensamentos negativos, futuros, pensar muito como vai ser o futuro, para poder amenizar um pouco esses sentimentos de frustração, tristeza, pensar realmente no hoje. E aí, agora, rapidinho entrando na estratégia TCC, uma coisa que é muito importante é a respiração. A ansiedade, a gente consegue diminuir muito a nossa ansiedade com respiração. Duas dicas de respiração rápidas para vocês aprenderem. Uma, respiração por contagem. A respiração por contagem, ela nos ajuda muito, porque quando a gente está com esses pensamentos ansiosos, negativos, a gente não consegue mudar o foco. Então, o Vinícius já tinha falado aí mais cedo, mudar o foco. Isso é um ponto principal, para você não Fundamental, eu diria. ficar ruminando aquele pensamento, então você tem que mudar o foco. Vai ler um livro, falar com alguém, ver novela, fazer o que for, mas tirar aquele pensamento. Uma outra forma de tirar o pensamento. Já volto na respiração, peraí. Uma outra forma de tirar o pensamento é parada do pensamento. Você está pensando muito, aquilo está te gerando uma ansiedade, uma angústia muito grande, é falar, para! É tipo, cortar de repente. E aí, meio que como se o teu cérebro tivesse levado um susto, sabe? Faz um E tum, aí, né? isso é uma técnica chamada parada de pensamento. Você Isso. para! E aí Pode você muda até o foco. associar um estímulo sonoro. Você pode bater no lugar. Sim. Para! Né? Exatamente. Ou apertar um dedo, sei lá, é bem condicionamento mesmo, né? Mas é uma técnica que ajuda. Aí, voltando lá na técnica de respiração. Eu gosto da técnica de respiração por contagem, porque ela faz a gente mudar o foco e, ao mesmo tempo, a gente relaxa. Por quê? A respiração por contagem, eu vou inspirar contando mentalmente e eu vou expirar contando o dobro. Então, eu tenho que pensar no que eu estou contando, eu tenho que controlar a minha ansiedade, eu vou bem Claudinha, devagar. me dá o comando e eu vou fazer para as pessoas perceberem, tá? Tá, Você conta para mim? conto. Só me avisa quando encher aí o pulmãozinho. Tá. 1, 2, 3 e já. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10. Encheu o seu pulmão? Nossa Senhora! Expandi total e E aí, ó, depois contrair total para o ar sair total. então, isso aí. Então, a gente inspira e solta o dobro do que a gente inspirou, porque a gente vai mantendo esse controle. Uma outra respiração que também é boa é a respiração diafragmática. A respiração diafragmática, nossa, mas que nome complicado, Cláudia, mas é super simples. Deixa eu só levantar aqui um pouquinho. Ó, vocês vão bota a mão no peito para vocês sentirem o coração batendo. Bota a mão aqui embaixo. Vocês vão inspirar enchendo a barriga. Vocês têm que para vocês diminuírem a hiperventilação daquela agitação toda da ansiedade, vocês vão, ó, vê se vocês conseguem ver aqui, ó. Conseguiu ver minha mão subindo e Sim, dá diminuindo? para ver. Então, a gente aumenta Tu tá com e a barriga diminui. meio chapada, né? Mas dá para ver a Não. tua barriga indo e vindo. Ô, gente, para Então, descontrair, mudar o foco, olha aí. não é? Então, assim, essa respiração diafragmática é você expandir a barriga, o abdômen Não. e voltar. Na diafragmática, a gente aumenta a barriga e volta com a barriga mesmo. Na de contagem, a gente enche o pulmão. A gente consegue fazer. São duas técnicas diferentes. Uhum. Uma outra coisa que eu também posso falar para vocês, que na ansiedade é importante, é racionalização. Tem pacientes meus aqui que eles sabem muito bem o que é isso, que eles já vi que tem alguns aí assistindo. Racionalização. Se você tá num questionamento e achando que aquilo ali vai acontecer, é parar e pensar. Mas qual a probabilidade disso acontecer? Um O que exemplo. garante, né, que vai acontecer? Por exemplo, a ponte, já aconteceu comigo isso. Eu achei que a ponte ia cair. No engarrafamento em cima da ponte, eu achei que a ponte ia cair. E aí eu comecei a ter uma crise de pânico ali. E aí eu falei, gente, a ponte vai cair. Aí eu parei, graças a Deus eu tenho a técnica e eu consegui fazer a técnica. Aí eu passo também para os pacientes essa racionalização. Claro, claro. E aí eu falei assim, gente, eu falei, peraí, o questionamento é assim, gente, ó. Mas essa ponte, qual a probabilidade dela cair? Aí eu pensei na hora, eu falei, nenhuma. Quantos anos existe? Um monte de tempo. Quantas vezes ela já caiu? Nenhuma. Então ela não vai cair. É você derrubar aquele pensamento negativo, entendeu? Uhum. E que mais? Que mais? Tem tempo ou não? Vou mostrar mais aqui, então, tá? Mostra aí, mostra aí. A sugestão para diminuição da ansiedade, que é essa ansiedade mais exagerada, ela acaba tirando a sua capacidade de produtividade. Então, de repente, você está trabalhando home office, precisa produzir, né? E aí fica naquela ansiedade onde você não consegue fazer absolutamente nada funcionar bem. Faça um planner. Ponha de segunda a sexta. Embaixo, você vai colocar aqui sábado e domingo. E aqui um checklistzinho. Tudo que você tiver concluído naquele dia, você dá uma ticadinha aqui. Porque a importância do planejamento é para que você tenha um norte para seguir, e isso faz com que você se sinta produtivo, ativo. Além do mais, ajuda você a modelar, a controlar a sua ansiedade. A gente tem 1 minuto restante e eu quero te agradecer. Dizer para você que eu amei a nossa live. Foi uma live mega produtiva, onde você conseguiu assim explanar, falar de forma muito concisa e de forma simples e clara o que as pessoas precisam entender em relação à ansiedade. Então, muitíssimo obrigada. Quarta-feira tenho outra live. Na segunda-feira, uma outra live só sobre empatia. É só vocês aparecerem no Foco, Foco Bem-Estar, Foco e Bem.Estar.
Fala aí, Claudinha. Gente, eu que agradeço, foi maravilhosa, as pessoas todas participando. Demais, Se vocês demais. Se vocês puderem seguir a minha página, @saberespcrj, sigam lá, que eu também estou sempre postando coisas da psicologia, da neuropsicologia. É muito legal. Então, E aí, gente, um prazer. Adorei beijo, estar aqui com Claudinha, vocês, gente. obrigada. Obrigada a todos vocês. Ai, vamos tirar uma foto. Vamos tirar uma foto. Vamos, um Ani- print agora, hein? Isso.